Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de terça-feira, dia 23/7/2024, às 19h04, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para um estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala, pastor William, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de darmos início a esse estudo bíblico da palavra, irmãos, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus esse estudo bíblico de toda terça-feira, né? Vamos estar agradecendo ao Senhor nessa noite e pedir aqui a bênção dele sobre as nossas vidas. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante da tua face, diante da tua presença, para louvar, engrandecer, exaltar o teu santo e poderoso nome, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui aprendendo a tua poderosa e maravilhosa palavra, Senhor. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento nessa noite, Pai, que esse estudo venha aí alcançar vidas, Senhor, e venha transformar também mentes e corações através da tua poderosa palavra, Pai. Nos abençoe, repreenda todo o mal, repreenda todo impedimento contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos também, que vão estar aí acompanhando esse estudo, Pai, seja ao vivo, seja depois também, que o Senhor venha tirar todo o impedimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e nós agradecemos por essa oportunidade, por essa ferramenta, e te damos glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um estudo bíblico de toda terça-feira, às 19h, temos aí esse estudo bíblico e fica também salvo aí no Facebook e no YouTube, para todos os irmãos aí que têm acompanhado em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então já vamos aqui dar início a esse estudo, e eu já vou colocar aí na sua tela a lição de hoje. Colocar aí na sua tela a lição de hoje e também a revista que nós estamos estudando.
Nós estamos estudando essa revista, irmãos, que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. É o segundo trimestre de 2024 e nós estamos aí nessa revista abençoada, amém? Hoje já estamos na lição número 4, né? E como passa muito rápido, creio que nós vamos estar, irmãos, até o fim, sendo abençoados pela palavra de Deus. A lição número 4 tem como título Encontro de Ruth com Boaz. Vamos estudar sobre o encontro de Ruth com Boaz. E aí nós já vamos passar também para o texto áureo. O texto áureo está aí na sua tela. O texto áureo está em Ruth, capítulo 2, versículo 12. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Que diz: O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor. E seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viertes a abrigar. Glória a Deus, esse é o texto áureo e nós já vamos aqui também para a verdade prática que está aí na sua tela. Verdade prática diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Este é o verdadeiro modelo da bondade, irmãos. Qual é o verdadeiro modelo da bondade? Servir uns aos outros de coração e confiando, na fidelidade e na justiça de Deus. Já quero estar cumprimentando aí minha família que está aí, minha esposa, meu filho. Minha filha está ali vindo do trabalho. Cumprimentar a nossa irmã Nilde Villanova, que já entrou aí também. Nossa irmã Maria Alice. Que Deus abençoe a todos nessa noite abençoada. E vamos aqui para a leitura bíblica que creio que você já leu, que nós colocamos ali o anúncio ali no grupo, da leitura bíblica. E os irmãos aí sempre providenciando as revistas, porque aí fica melhor ainda para aprender, para acompanhar, Leitura bíblica está em Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 14. Aí vem o versículo 11, versículo 12 ao 14 também. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não lemos aqui a leitura bíblica em classe, para que ganhar um tempo, irmãos? Porque o tempo aqui voa, passa muito rápido. Mas você leia sempre aí na sua casa, porque é muito importante. Vamos lá para a apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar a proposta de Noemi. Segundo objetivo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E terceiro objetivo, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. A lei da semeadura vai ser falada aqui nessa noite, E é maravilhosa essa lição. Vamos lá para a introdução da revista. Introdução dessa lição, olha só. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Glória a Deus. Nosso Deus, um dos nomes do nosso Deus, é Jeová Jirê. Jeová Jirê significa Deus proverá, É o Deus da providência, irmãos. E uma coisa que nós sempre ensinamos e só vamos aqui relembrar é que nós não podemos, irmãos, confiar na providência. Não podemos ser dependentes da providência. Nós temos que ser dependentes do provedor. Porque quando nós somos dependentes do provedor, ele mesmo nos dá a providência, ele mesmo supre todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então não confie na providência. Providência um dia você tem, outro dia você não tem mais. Confie no provedor. Seja fiel ao provedor, porque o provedor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então quem perdeu a lição passada, pode estar acompanhando aí, fica salvo aí no Facebook, fica salvo aí no YouTube também.
irmãos podem procurar e estar acompanhando aí. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então hoje nós vamos aprender sobre esse personagem Boaz, que Boaz ele é o parente remidor. Resumindo aqui, né? Nós sabemos que Noemi perdeu ali o marido, perdeu ali também os filhos, e Noemi tinha ali as suas noras, uma chamava Orfa, a outra chamava Ruth. Elas estavam numa terra estrangeira, na terra de Moabe, e quando ela perdeu o marido e os filhos, ela sentiu a necessidade de voltar para a sua terra, para Belém. Porque quando ela saiu de Belém, estava havendo ali uma enorme fome, né? Ela teve que sair dessa terra por causa da fome. Mas quando ela perdeu marido e filho, essa fome já estava passando e ela resolveu voltar para Belém. E aí nós vamos hoje aprender sobre esse encontro que teve de Ruth e de Boaz. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E aqui nós já vamos para o tópico 1, que já está aí na sua tela. Tópico 1 tem como título Boaz, o remidor. Nossa missionária Raimunda já está aí também, né? Deus abençoe a vida de todos. Tópico 1 tem como título Boaz, o remidor. Subtópico 1, um homem próspero. Boaz era um homem próspero, irmãos. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Então veja só, olha só o caráter de Boaz, né? Era um caráter íntegro. Boaz, ele era um homem próspero, ele era um homem rico. Ah, irmãos, eu não coloquei na tela não, deixa eu colocar aí, ó, tópico 1. Não coloquei na tela não, né? Nossa irmã Irenilde já está aí, Deus abençoe também a irmã Irenilde. Irmã Irenilde deu um testemunho abençoado ali no domingo, né? Que ela estava viajando ali, aí uma pessoa, irmãos, conheceu ela através das lives. Eu achei interessante, né? Porque a gente nunca sabe onde essa live pode chegar. A gente nunca sabe onde as lives que nós fazemos ali na igreja, né? Pode alcançar, pode chegar. Nós nunca sabemos que vida pode ser alcançada, né? Através ali dos louvores, através da pregação, através dos cultos que muitas vezes nós fazemos as lives ali também, né, irmãos? Então Deus é que sabe. Aqui nós estamos apenas plantando a semente, né? Para onde vai essa semente? Deus é que sabe. Em qual solo vai cair a semente? Deus é que sabe também, irmãos. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Estamos lá na igreja também transmitindo, o grupo de louvor, os irmãos que têm as oportunidades ali, né? Todos fazendo a sua parte, todos plantando uma sementinha. Nós nunca sabemos aonde essa semente pode parar. A Bíblia fala, nosso Deus, ele fala que a palavra dele não volta para ele vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Então é bênção do Senhor, né? É uma ferramenta a mais que Deus nos dá. Então olha só, irmãos, vamos ler aqui de novo. Boaz, o remidor. Um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Então o que nós podemos extrair aqui de lição? Nós podemos extrair aqui de lição que Boaz, mesmo sendo rico, próspero, ele tinha um caráter íntegro. Ou seja, ele não deixou a riqueza, o poder ali corromper o caráter dele, né? Ele não deixou a riqueza distorcer o caráter dele, não. Ele continuou tendo ali um caráter íntegro. Nós vamos aprender aqui que ele foi um homem generoso, foi um homem bondoso, generoso, mesmo sendo de muito poder econômico e muito respeitado, né? Ou seja, ele manteve ali os seus valores, manteve ali a sua bondade e o seu caráter íntegro, não deixou o dinheiro corromper. Porque às vezes as pessoas se deixam corromper pelo poder, se deixam corromper pelo dinheiro, né? Se acham melhores que as outras, se colocam por cima das outras. Ele não, ele manteve ali sua humildade e o seu caráter. Era um homem muito próspero, tinha muitas propriedades, mas ainda assim manteve essa bondade no coração. E aqui nós vamos também aprender sobre essa palavra remidor. Remidor, irmãos, é a mesma coisa que resgatador.
Como nós lemos nas outras lições, como nós aprendemos nas outras lições, Boaz é uma figura de Cristo, ele é uma representação de Cristo, e Ruth é uma representação da igreja. Note que Boaz resgatou Ruth. Então Boaz, ele tem o papel, ele é uma figura, né, de Cristo. E Ruth, uma figura da igreja. Ruth precisava ser resgatada. E o parente remidor foi Boaz, que resgatou Ruth. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque é algo muito interessante. Vamos lá para o subtópico 2. O subtópico 2 também já está aí na sua tela. Tem essas duas palavras aí, né? Meio difícil, mas nós vamos explicar aqui de uma maneira bem simples, porque nosso papel é isso, não complicar, né? Mas simplificar. Olha só, irmãos. Subtópico 2. Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Então o marido de Noemi se chamava Elimeleque. Boaz era um parente do marido de Noemi. Mas a Bíblia não explica com detalhes que parente era esse. Poderia ser um primo, poderia ser um tio, um sobrinho, nós não sabemos, né? Mas aqui diz, ó, segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o que significa Goel, irmãos? Essa palavra aí meio difícil, né? O que significa Goel? Significa resgatador. Então diz aqui, ó, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, Levi, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então existiam essas leis em Israel, né? No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Então olha só, irmãos, Goel e Levi. Existiam duas leis ali no povo de Israel. Duas leis que regiam o povo de Israel. E vamos explicar aqui de uma maneira simples essas duas leis. Irmãos, por exemplo, se eu tivesse uma propriedade, se eu fizesse parte ali do povo de Israel naquele tempo, e eu tivesse uma propriedade, e eu por algum motivo me tornasse pobre, empobrecesse, aí um parente meu, ele tinha o dever de comprar minha propriedade. Era um parente meu, ele tinha um dever ali, era uma lei, um dever de comprar minha propriedade para que as terras ali, as propriedades continuassem na família, né, com o povo de Israel ali. Então essa era uma das leis. Outra lei também que existia era a lei do casamento, a lei do levirato, do casamento. E como que era essa lei? Essa lei consistia o seguinte: quando uma mulher se tornava viúva, o irmão do marido daquela mulher tinha que se casar com a mulher. Para quê? Para dar descendência para aquela mulher, para que os descendentes continuassem sendo ali da família. Para que aquela mulher ali continuasse tendo direito na herança, para que os filhos ali continuassem tendo direito nas terras, nas riquezas, na herança, ficasse tudo em família. Hoje em dia, é uma lei que nós podemos achar muito estranho, né? Hoje em dia não é estranho, irmãos? Por exemplo, a mulher perde ali o marido e o irmão do marido casa com a mulher. Hoje em dia nós achamos muito estranho isso, né? Para nós é estranho. Mas nesse tempo ali do povo de Israel, existia essa lei. E era uma lei que para eles ali fazia muito sentido. Por quê? Porque quando a mulher perdia o marido, a vida de uma mulher viúva era muito difícil naquela época. A mulher viúva muitas vezes ficava desamparada naquela época ali. Nossa levita Júlia já está aí também, né? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, a mulher, ela ficava ali desamparada quando perdia o marido. Então, o irmão do marido se casava com ela. Porque ali ela não ia ficar desamparada, não ia ser discriminada, não ia sofrer violência. Nossa diaconisa Daniela já entrou aí também, né? Deus abençoe a irmã Daniele. E toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só. Aí o irmão do marido se casava com a mulher para dar descendência para a mulher. Que aí os descendentes continuavam sendo ali da mesma família, né, irmãos? Então, olha só que interessante. Aí a mulher continuava tendo ali direito à herança, direito às riquezas, direito a tudo ali daquela família também. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa era a lei do levirato e a lei que nós vimos aqui, né, que tem o significado de resgatador, o Goel.
era aquele que resgatava também o quê? A propriedade de quem tinha empobrecido. Amém? Deu para entender, né, irmãos? Bem explicado aí para os irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3. Temor e respeito. Então, sobre essa questão de resgatador... sim, irmãos, vamos falar sobre a questão de resgatador aqui mais um pouco. Então, sobre essa questão de resgatador, o resgatador de Ruth é que se chamava Boaz. Ele foi o remidor, o resgatador. Por isso que eu disse que Boaz, ele é uma figura de Cristo e Ruth uma figura da igreja. Olha, irmãos, olha só que interessante. O resgatador, ele tinha que ser um parente próximo. E o que Jesus fez? Jesus se tornou um parente próximo nosso. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Jesus Cristo. Então ele se tornou parente, né? Ele se tornou próximo e se tornou nosso parente. Nós podemos dizer que Deus é o nosso Pai. Nós não somos filhos de Jesus, viu, irmãos? Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai e a Bíblia diz que Jesus, ele é como nosso irmão. Glória a Deus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, o remidor precisava ser um parente próximo, Jesus se tornou um parente próximo. O remidor, o resgatador, ele enchia ali, né, o resgatado de riquezas. Boaz encheu Ruth de riquezas. Não foi isso que Jesus Cristo fez com a igreja também? Jesus Cristo, ele enche a igreja de riquezas. É claro que não são riquezas materiais. Nessa terra Jesus ainda nos abençoa com coisas materiais. Mas na glória, irmãos, são coisas espirituais que transcendem todas as coisas materiais. Então Jesus também encheu a igreja de riqueza. Boaz encheu Ruth de riqueza também. O remidor também, ele tinha que estar disposto a salvar. Jesus Cristo não esteve disposto a salvar a sua igreja também? Boaz, ele se tornou disposto a salvar Ruth. Jesus Cristo, ele se tornou disposto a salvar a sua igreja. Veja que o remidor, Boaz, ele não resgatou, ele não salvou ali uma israelita. Ele salvou ali uma estrangeira. Ele salvou uma gentil. E não foi isso que Jesus fez nas nossas vidas também? Ele também não salvou os gentios? Todos que não são judeus são gentios. Então Jesus, ele salvou os gentios. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então veja aí por que Boaz é um tipo de Cristo e Ruth é um tipo de igreja, representa ali a igreja, por causa disso. O resgatador, ele amou a resgatada e Jesus também amou a sua igreja. O resgatador não mediu esforços, não salvou ali a resgatada por méritos, né, irmãos? Salvou por graça, porque ela era até uma estrangeira, não fazia parte do povo. E assim Jesus fez nas nossas vidas também. Nos salvou por graça. Então Jesus, ele é o nosso resgatador. E olha só, vamos ler aqui a nossa primeira referência. Vamos ler aqui a nossa primeira referência, irmãos. Que está aqui em 1 Pedro, sobre essa questão de resgatador, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha só, 1 Pedro 1,18. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis... Nome difícil, né? Vamos lá de novo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis... Meu Deus do céu, que nome difícil. Corruptíveis, né? Que se corrompem. Como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Olha só. Jesus Cristo, ele foi o nosso resgatador. Mas a Bíblia fala que não foi com coisas corruptíveis. Ou seja, não foi com ouro e nem com prata que Jesus nos resgatou. Mas ele nos resgatou com seu preciosíssimo sangue. Ele nos resgatou. Olha só do que ele nos resgatou. Aí nós podemos nos perguntar, né? Mas pastor, do que Jesus nos resgatou mesmo? Aqui vai dizer ó, em Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já assistiu aqueles filmes onde os super-heróis são transportados? Eles estão no lugar, de repente desaparecem e aparecem em outro lugar?
Na Bíblia até mostra o caso de Filipe, que aconteceu isso também. Filipe foi transportado até um eunuco ali que estava lendo a palavra de Deus, né? E ali ele começou a explicar para o eunuco a palavra. Aí o eunuco quis se batizar e Filipe batizou o eunuco. Ali eu creio que foi uma espécie de transporte, que ele foi transportado, né, irmãos? Uma espécie de teletransporte ali. Ele apareceu ali na carroça, na carruagem do eunuco. Então, irmãos, nos filmes de super-heróis não acontecia isso. O super-herói ele era teletransportado, desaparecia de um lugar e aparecia em outro. Aqui, olha só, Jesus ele nos transportou também. Aqui tem essa frase, né? Transportou. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de seu Filho amado. Nós podemos dizer, irmãos, que isso é uma coisa sobrenatural. Esse transporte é uma coisa sobrenatural. Este lugar onde Jesus nos levou, nós nunca conseguiríamos ir para este lugar com as nossas próprias pernas, nem com os nossos próprios recursos. Por mais que muitas vezes pessoas sejam ricas, poderosas, cheias de dinheiro, cheias de riquezas, irmãos, por mais que o ser humano inventa aí transportes, né, carro, ônibus, trem, avião, o ser humano nunca conseguiria alcançar este lugar. Por mais que o ser humano tenha ido até a Lua, apesar que muitos duvidam ainda que o ser humano foi à Lua, mas apesar do ser humano ter ido até o espaço, até a Lua, irmãos, lugares longínquos, mas este lugar para onde Jesus nos transportou, nós nunca alcançaríamos com os nossos recursos. Então veja que foi uma coisa sobrenatural que Deus fez na minha e na sua vida. Pastor William, e que lugar é esse? A Bíblia fala que o nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu e nem subiu aos nossos pensamentos aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Então este lugar, irmãos, é um lugar que nós não conseguimos nem imaginar. Excede os nossos pensamentos. Nós até podemos tentar imaginar como que é lá, mas excede o nosso pensamento, irmãos. Excede, nossa mente é limitada para pensar que lugar maravilhoso é esse. Foi daí que Jesus nos resgatou, das trevas, né? E para lá que ele nos transformou, para este lugar. Ele nos resgatou do pecado, do inferno, da sujeira deste mundo e nos transportou para um lugar maravilhoso, de uma forma sobrenatural, sem a gente merecer. Amém? Então Jesus é o nosso resgatador. Dito isso, já podemos aqui avançar. Diaconisa Daniele, Samuel está aí hoje. Samuel é um aluno aplicado. Samuel, Vitor, irmão Jonatas. Vamos lá, irmãos. Vamos para o subtópico. Deixa eu ver aqui, acho que eu pulei um aqui, peraí. Subtópico 3. Subtópico 3, já está aí na sua tela, olha só. Temor e respeito. Olha só, temor e respeito, subtópico 3. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Então o que aconteceu? Ruth, quando ela já estava nessa terra ali de Israel, Ruth, ela começou ali, irmãos, a ter que arrumar uma maneira de ter recursos para comer, né? Para se alimentar. Foi aonde ela foi a um dos campos. Cegar milho, né? Colher milhos ali, espigas de milhos. E um desses campos era justamente o campo de Boaz. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre algumas coisas que parecem ser acaso, mas que na verdade, irmãos, é providência de Deus. Muitas vezes coisas que acontecem nas nossas vidas nós pensamos que é por acaso, que é coincidência, mas quando você vai realmente ver, tem a mão de Deus ali te direcionando. Então olha só, irmãos, essas saudações aqui, que Boaz, para mostrar o caráter íntegro dele, né? Ele saudava os empregados dele com educação. Ele chegou para os empregados e falou: o Senhor seja convosco. Aí os empregados também retribuíram aquelas bênçãos com outra bênção também. Os empregados falavam: o Senhor te abençoe. E aí eu quero trazer algo prático para as nossas vidas também. Como que é bom ser abençoado, né? Por palavras.
Como que é bom ser abençoado por outras pessoas também? Porque a Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua, né? O poder da vida e da morte está na língua. Nós podemos usar a nossa língua tanto para abençoar, como também para amaldiçoar. Olha só, quero ler uma reflexão aqui com os irmãos, quero ler uma passagem aqui com os irmãos, uma referência, que está aqui em Provérbios 18, 21. Olha só o que diz aqui. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu acho isso forte. Porque aqui está dizendo que as nossas palavras, elas podem tanto trazer morte, como pode trazer vida também. E aqueles, irmãos, que amam abrir a boca, usar as palavras, tem que se lembrar de uma coisa, que vão comer dos seus frutos. Nós que amamos abrir a boca para falar, nós temos que entender, irmãos, que nós vamos comer dos próprios frutos das nossas palavras. Irmãos, a Bíblia ensina uma passagem interessante, e quando eu medito nessa passagem, eu vejo que nós comemos as nossas próprias palavras. Nós nos alimentamos das nossas próprias palavras. Pastor William, como assim? Não estou entendendo. Certa vez, chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: Mestre, por que os seus discípulos não lavam as mãos na hora de comer? Aí Jesus falou para eles ali, os religiosos, né? Quiseram testar Jesus ali e perguntaram isso. Por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E aí Jesus Cristo foi duro com eles. Jesus Cristo falou: hipócritas, vocês se preocupam com o exterior do copo, mas o interior está todo sujo. Aí Jesus falou: limpe primeiro o interior para que o exterior também fique limpo. Então primeiro lava-se o interior para que depois limpe-se o exterior também. Aí Jesus Cristo ele continuou: não é o que entra no ser humano que contamina. Porque eles estavam querendo pegar Jesus ali. Eles comem sem lavar as mãos, eles vão ser contaminados. Aí Jesus explicou: não é o que entra no homem que contamina. Na verdade, é o que sai do homem que contamina. O que sai de dentro, o que sai do interior. Porque do interior do coração dos homens, aí Jesus falou, olha, Marcos 7, 21, né? Porque do interior do coração dos homens é que estão os roubos, as invejas, os ciúmes, as brigas, as dissensões. Aí Jesus falou: o que sai do interior do homem é que contamina, porque do coração do homem procede todas essas coisas. Isso sai do interior do homem e contamina toda a vida do homem. Então veja que é o que sai de dentro, né? Então, meus irmãos, as palavras, elas podem abençoar ou elas podem também amaldiçoar. E por que eu digo que nós comemos as nossas próprias palavras? Irmãos, quando nós ficamos o tempo todo murmurando, ou falando palavras torpes, né? Palavras de maldição, palavras de derrotas, quando nós só falamos muito de doenças nas nossas vidas, isso pode... Aí nós vamos nos alimentar disso. Nós nos alimentamos daquilo que nós falamos. Se nós somos aquelas pessoas que só vivem xingando, amaldiçoando, lançando palavras de desânimo, palavras de derrotas, irmãos, palavras de morte, nós vamos nos alimentar disso. Fatalmente nós vamos nos alimentar disso. Porque o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso próprio ouvido, né? Então nós vamos nos alimentando daquilo. Palavras de desânimo o tempo todo, né? Palavras de murmuração. Aí aquilo vai contaminando cada vez mais. Sai de dentro e é como se nós comêssemos novamente nossas próprias palavras. E aí nós vamos nos alimentar disso. E aí vamos ficar contaminados. Irmãos, nunca profetize coisas ruins sobre a sua vida, não. Se a palavra de Deus nos diz que as nossas palavras podem abençoar, vamos profetizar coisas boas, vamos falar coisas boas. Irmãos, vamos trazer sentenças boas sobre as nossas vidas e sobre as vidas também do nosso próximo. E aí nós chegamos nessa parte aí de como é bom abençoar, porque quem abençoa é abençoado também. Boaz, ele falou: o Senhor seja convosco, para os seus empregados. Ou seja, ele estava desejando coisas boas. E os empregados falaram: o Senhor te abençoe. E Boaz, ele tinha um caráter íntegro. É muito importante, irmãos, nós temos bom testemunho também.
nós termos um caráter íntegro. Porque quanto mais coisas corretas a gente fizer sobre essa terra, mais nós vamos ser abençoados. Quando você faz algo de bom para outras pessoas, essa pessoa não fala, o Senhor te abençoe, Deus te abençoe, obrigado, Deus te abençoe, Deus te dê em dobro. Não é isso, irmãos? As pessoas não falam isso? Agora, quando a pessoa é má, quando as pessoas só fazem coisas ruins, aí tem muita gente que começa a amaldiçoar. Irmãos, tem muita gente que começa a amaldiçoar. Você já não passou por situação assim? Que está passando alguém na rua, aí as pessoas começam a falar, aquele ali é um nó cego, aquele ali é um gaiato, aquele ali paga, aquele ali compra e não paga, aquele ali só faz coisa ruim, aquele não presta. Não tem pessoas que falam isso, irmãos? Aquele não presta, aquele não vale nada, aquele compra e não paga, né, irmãos? Ou seja, está amaldiçoando. Por quê? Por causa das próprias atitudes das pessoas. Agora é igual aquele profeta da Bíblia, né? Onde a viúva viu aquele profeta ali e falou, ali realmente está passando um homem de Deus. Ou a mulher de Deus, né, irmãos? E aí as pessoas começam a te abençoar. Por causa de quê? Por causa das suas atitudes. Quando você ajuda alguém na rua também, né? Aquela pessoa fala, que Deus te abençoe, muito obrigado, que Deus te abençoe. É muito bom ouvir isso. Agora, a gente vê casos também de pessoas, irmãos, muitas vezes a pessoa aí fica devendo os outros. Aí onde essa pessoa passa, essa pessoa é amaldiçoada. Quando a pessoa é muito ruim com as suas atitudes, tem pessoas que desejam até a morte dessas vidas. Então as nossas atitudes é que vão nos abençoar também nessa terra. Se alguém te desejar mal e você estiver na presença de Deus, o mal não vai pegar na sua vida. Mas se a gente estiver dando brechas, irmãos, todas essas palavras de maldições que as pessoas nos desejam, muitas vezes pode nos atingir também. Por causa de quê? Por causa das brechas que muitas vezes nós deixamos nas nossas vidas. Nossa irmã Francisca Maria, né? Jesus abençoe também em nome de Jesus Cristo. Irmã Francisca e toda a família, em nome de Jesus. Dito isso, vamos aqui para o tópico 2. Tópico 2. O carinho de Boaz para com Ruth. Então, só para situar, Ruth começou ali a colher espigas no campo de Boaz, e Boaz ali encontrou com Ruth. Agora é a hora do grande encontro, né? Que é o tema dessa lição, o encontro de Boaz com Ruth. Olha o que diz aqui no subtópico 1. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respingavam. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Então, só algumas coisas que nós precisamos explicar aqui. Aqui falou, aqui na lição disse: Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respingavam. Ruth 2,5. E o que é isso, pastor William? Respingar. Irmãos, existia também outra lei. Veja que algumas leis lá do tempo dos israelitas, né, eram leis boas, eram leis inteligentes. Existia uma lei que era o seguinte: as pessoas, quando tinham muitas riquezas ali, muitas plantações, o dono da plantação, ele tinha que deixar ali, irmãos, ele tinha que deixar ali as beiradas das plantações, eles tinham que deixar para que os pobres, para aquelas pessoas que não tinham nada, colhessem essas beiradas. Aquelas espigas que caíam no chão, aquelas espigas que estavam ali nas beiradas, né? Quando eram ali colhidas, quando se fazia ali as colheitas, aquelas das beiradas ficavam no chão e o dono não podia ali pegar. Tinha que deixar para que os pobres colhessem, para que aqueles que tinham necessidade de alimentos não passassem fome. Então veja que era uma lei inteligente também, e era uma lei boa, né? Então foi através dessa lei que Ruth viu uma oportunidade de se alimentar e alimentar também Noemi. Veja que Ruth não foi invadindo ali o campo de Boaz e pegando espiga, não. Ela conheceu essa lei, né? Sabia dessa lei. Noemi também direcionou ali ela, e ela começou a colher essas espigas, porque existia essa lei.
E aí Boaz se encontrou com ela. Aqui diz que quando Boaz se encontrou com ela, ele lançou palavras educadas, palavras de respeito, ele respeitou ela. Mesmo com a sua posição, a sua alta posição, ele respeitou ela também, irmãos. Então nós podemos dizer que Boaz, mesmo sendo um homem rico, poderoso e tendo autoridade, ainda assim ele era uma pessoa gentil. Irmãos, porque a gentileza não tira a autoridade. Nós podemos dizer que com isso aí também, Boaz, ele mostrou ser um homem forte. Se a gente perguntar na Bíblia, quem era mais forte, Sansão ou José? Aí a primeira resposta que vem na nossa cabeça, né, fala, é Sansão. Sansão era o homem mais forte que existia. Mas olha só, irmãos. Sansão, ele possuía uma força física, mas possuía um caráter fraco. José não possuía tanta força física, mas ele possuía um caráter forte. Por que eu estou fazendo essa comparação? Quem é mais forte, Sansão ou José? Veja que Sansão, ele foi seduzido por muitas mulheres. E ali, ele caiu na sedução. Ele caiu na armadilha. Sansão, ele não poderia se casar com mulheres estrangeiras. Mas mulheres estrangeiras começaram a seduzir Sansão. Vai dizer ele que ele teve problema com prostitutas também. E acabou caindo. José foi diferente. José, quando a mulher de Potifar quis seduzir José, o que José fez? José, ele fugiu da armadilha. Ele sabia que a mulher não era dele, que a mulher tinha um marido. E o marido era Potifar. Então veja que ele se tornou mais forte por causa de quê? Por causa do caráter. Tá vendo, irmãos? A importância de ter um caráter trabalhado por Deus e um caráter ilibado na presença do Senhor. Então mesmo Boaz, sendo poderoso, poderia ele tratar mal Ruth, ele não tratou mal. Ele tratou com respeito, ele quis ali proteger Ruth. E a palavra diz que Ruth era uma mulher formosa, era uma mulher bonita. Ainda assim, Boaz não quis se aproveitar de Ruth. Ele tratou ela com respeito, ele colocou ela em segurança. Ele até deu uma ordem ali para os empregados dela, para ninguém tocar em Ruth, ninguém fazer mal para ela, ninguém abusar dela. Colocou ela em segurança. E ainda falou para os empregados, falou, deixe mais espigas cair para que ela possa colher mais. Então veja a gentileza dele, irmãos. E agora, para nós varões, né? O que isso pode nos trazer de lições, irmãos? Para nós, os varões, que estiver aí assistindo ou que forem assistir esse estudo, nós temos que entender o seguinte, irmãos. A Bíblia nos ensina a nós tratarmos a mulher como parte mais frágil do corpo, né? Pastor William, aonde está essa referência? Vamos colocar aí na tela. Olha só onde está essa referência. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só, tratar a mulher com honra, tratar a mulher com entendimento, né, irmãos? Saber que a mulher é a parte mais fraca, é o vaso mais fraco, né, mais frágil, até mesmo fisicamente, a mulher é mais frágil que o homem, né? E aqui fala também que nós temos que entender a mulher também é co-herdeira da graça divina. E aí fala para nós tratarmos bem as mulheres, para que as nossas orações não sejam impedidas. Então agora Jesus está nos pegando, né? Pegando os varões, né, irmãos? Tratar a mulher com honra, tratar a mulher com respeito. Foi isso que Boaz fez. Por isso que Boaz também era um homem abençoado. Já parou para pensar que as orações dos varões, dos homens, podem até mesmo estar sendo em vão, estar sendo impedida se o homem não estiver tratando a mulher bem? E aí não adianta ser pastor, não adianta ser profeta, não adianta ser evangelista, apóstolo, bispo, não. Se tratou a mulher mal, com brutalidade, irmãos, as orações, elas podem ser impedidas, é o que diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nosso irmão Vitor
tá aí também, né? Deus abençoe Vitor, em nome de Jesus. E o Samuel tá por aí também, nosso jovem Samuel, abençoado. Ele vai aprender muita palavra, viu? Que ele presta muita atenção. Então, irmãos, essa era a característica de Boaz, né? Ser uma pessoa gentil também para as mulheres. Dito isso, nós já podemos passar aqui para o subtópico 2. Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Olha só, irmãos, um bom testemunho nos abre muitas portas. Antes de comentar isso aqui, eu quero ler mais um texto com os irmãos. Veja que Ruth, a atitude de Boaz, surpreendeu Ruth. E nós temos um texto aqui, irmãos, muito interessante. Olha só esse texto aqui que está em Ruth, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos para que faças casos de mim, sendo eu uma estrangeira? Então Ruth, ela se surpreendeu porque ela era estrangeira. E ela ficou surpresa quando Boaz mostrou graça, achou graça diante dos olhos dela, né? E o que isso quer dizer, irmãos, nas nossas vidas? Deixa eu só dar uma conferida aqui, né? Se a internet não caiu. A internet tá normal aí, irmãos? Depois os irmãos me falam se a internet tá normal, né? Que às vezes dá uma caída aqui. Nós vamos estar colocando um cabo aqui para resolver esse problema. Glória a Deus. Então vamos lá voltar pro texto. Então Ruth, ela ficou surpresa. Quando viu tanta bondade com Boaz, ela ficou surpresa. Ela perguntou: o que você achou em mim? O que você viu em mim para agir com tanta bondade? Tá normal, né? Minha prima disse aqui, né? Glória a Deus. Então olha só, irmãos. Nós também podemos fazer a mesma pergunta, né? O que Jesus viu em nós para achar graça diante de nós? Lá tem uns salmos que diz isso, né? Quem é o homem para que dele se compadeça? Quem é o homem, irmãos, para que Deus se compadeça de todos nós? Assim como Ruth ficou surpresa com tanta graça, com tanta bondade, com tanto amor, nós também podemos ficar surpresos, né? O que Deus viu em nós? Por que tanta graça? Por que tanto amor? Por que nos tratar tão bem, sendo nós tão pecadores? Como eu disse, Ruth, ela representava a igreja também. Boaz representa Jesus Cristo. Nós também podemos fazer essa pergunta. Agora tem uma coisa interessante, olha só no versículo 11. Boaz respondeu, ó. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conhecestes. Glória a Deus, irmãos. E versículo 12 fala: O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão, preste atenção nessa palavra, galardão, da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Irmãos, por que eu trouxe esse texto aqui? Por que Ruth foi abençoada? Primeiro, ela achou ali que não merecia, ela era estrangeira, mas ela foi abençoada a si mesma. Ela foi abençoada porque Boaz já tinha ouvido falar que ela era uma moça que tinha boas obras. Era uma moça que fazia o bem também. Então nós podemos extrair o seguinte ensinamento. Nós não somos salvos por obras. Não é as nossas obras que salvam, irmãos. Nós somos salvos mediante a graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos para as obras. Agora, a salvação não vem por obras, mas o galardão, ele vem por obras. Irmãos. A palavra de Deus diz na carta de Coríntios que os salvos, nós que formos salvos, nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E lá as nossas obras, elas serão provadas. Se são obras de madeira e de feno ou se são obras preciosas. Olha só, as obras de madeira e de feno, todas as obras vão ser provadas pelo fogo. A Bíblia fala que essas obras, elas serão provadas pelo fogo.
Mas existem obras que são de madeira e de feno, e existem obras que são pedras preciosas. As obras que são de madeira e de feno não passam no teste do fogo. Pega fogo, né? Madeira, feno, pega fogo. Mas pedras preciosas, irmãos, elas não pegam, elas não se derretem, elas não se acabam com o fogo. Pelo contrário, elas são purificadas pelo fogo. E aí fala que ali nós vamos receber galardões. No tribunal de Cristo é um tribunal de galardões. É onde nós vamos receber as recompensas, os galardões que vêm do Senhor. Então o que nós podemos concluir com isso? As obras, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos recompensados pelas obras. A salvação não é pelas obras, mas os galardões, as recompensas, são pelas obras. Deu para entender, irmãos? Então, nós, todos que aceitamos praticar as boas obras em Cristo Jesus, iremos receber galardões. Certa vez, né, eu até ouvi um comentário assim que falava: mas sendo salvo é que importa. Lá no céu eu posso ser até um gari que eu vou ficar satisfeito. É um pensamento muito pequeno, né, irmãos? É um pensamento muito pequeno. Se nós podemos ser recompensados, galardoados com coisas que nós nem imaginamos, por que nós vamos pensar pequenos? Porque se a gente pensar pequeno, irmãos, das coisas celestiais, nós vamos pensar pequeno nas coisas terrenas também. Veja que Ruth foi uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher batalhadora, e tudo isso serviu para recompensar ela lá na frente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Sobre tudo aquilo que nós semeamos, plantamos, nós vamos colher lá na frente. Ruth também era uma mulher bondosa, porque todas as colheitas ali, ela não ficava só para ela, ela dividiu com Noemi também. A bênção dela, ela dividiu com Noemi. Então tudo isso trouxe o quê? Trouxe recompensas para Noemi. E aqui nesse subtópico, ó, colocar na tela de novo, tem escrito aqui no final: um bom testemunho nos abre muitas portas. Irmãos, um bom testemunho nos abre muitas portas. É como eu falei, né? Se você é uma pessoa que faz o correto, aonde você for, as portas vão estar abertas para você. Mas se você é uma pessoa, né? Se nós somos uma pessoa que muitas vezes enganamos, mentimos, não pagamos o que devemos, irmãos, as portas vão se fechar. Irmãos, se a gente agir correto, da onde a gente sair, as portas vão continuar abertas. Mas existem aquelas pessoas, irmãos, que todas as portas vão se fechando. Eu creio que todos nós conhecemos, né? Alguém que é assim, que fica devendo todo mundo, que não paga ninguém, que fica dando calote em todo mundo. Aí as portas vão se fechando. Vai chegar um momento que essa pessoa vai continuar precisando, porque pessoa que não paga, irmãos, pessoa que não paga, pessoa que engana os outros, pessoa que dá calote, essa pessoa sempre vai estar precisando. Sempre precisa. Porque não vai para frente, não prospera, não tem a bênção do Senhor. E vai chegar um momento que essa pessoa vai precisar, ela vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e ninguém mais vai querer ajudar. Por quê? Porque viveu uma vida de engano. E vai viver uma vida amaldiçoada porque todos amaldiçoam também. Então veja que o bom testemunho nos abre muitas portas. Tá bem? Quem tem um bom testemunho, irmãos, não vai ficar desamparado nessa terra. Glória a Deus. Dito isso, já podemos ir para o subtópico 3, que diz aqui: sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza, moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Boaz, ele era um homem equilibrado. Ele era um homem que tinha firmeza, ele era um homem que tinha autoridade, ele era um homem que tinha riquezas, fama, mas ele não perdia a sensibilidade, ele não perdia a ternura, a gentileza, ele não perdia a espiritualidade. Então ser gentil não é sinal de fraqueza. Neste mundo onde nós vivemos, né?
um mundo cada vez mais terrível, um mundo cada vez mais cruel, mais violento, irmãos, onde todo mundo quer resolver ali na violência, onde parece que a lei do olho por olho, dente por dente ainda impera até hoje, irmãos. Muitas vezes ser gentil pode parecer sinal de fraqueza, mas na verdade ser gentil não é sinal de fraqueza, na verdade é sinal de força. Mas ainda assim ele não perdia a sua autoridade, ou seja, ele era equilibrado. Pastor William, o que pode nos trazer uma vida equilibrada? Sabe o que pode nos trazer uma vida equilibrada? O fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que nos traz uma vida equilibrada. O fruto do Espírito, irmãos, o que acontece? Tudo aquilo que tem de excesso nas nossas vidas, ele vai dosar, ele vai podar. A Bíblia fala, né, que Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos. Os ramos que estão na videira e dão frutos, o que Jesus faz? Ele poda, né? O Pai poda para que dê mais frutos. Então o que acontece? Muitas vezes nós somos podados. O fruto do Espírito, ele equilibra. Tudo aquilo que nós temos em excesso, o fruto do Espírito ali nos ensina a moderar. Mas aquilo que nos falta, irmãos, o fruto do Espírito vai fazer o quê, irmãos? O fruto do Espírito vai nos preencher com aquilo que nos falta. Aquilo que está em excesso, o Espírito Santo nos ensina a moderar. E aquilo que nos falta, o Espírito Santo nos ensina a aumentar aquilo que nos falta. Muitas vezes nos dá uma porção a mais daquilo que nos falta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu mesmo, irmãos, tinha muita vergonha de conversar com as pessoas. Eu até hoje eu sou assim tímido, né? Sou tímido. Às vezes eu não sou muito assim com os irmãos lá da igreja, né? Quando eu tô pregando, ensinando, converso normal, gosto de conversar com os irmãos, converso com meus amigos também. Mas eu não sou muito assim, irmãos, de interagir, muito de conversar, muito não. Amém, irmãos? Hoje em dia, eu até converso mais um pouco. Por quê? Porque o Espírito Santo, aquilo que me faltava, a coragem de conversar com as pessoas, a coragem de me expressar, o Espírito Santo supriu isso em mim. Ele foi suprindo essa deficiência. Porque aquilo que é deficiente, o Espírito Santo supre. Mas aquilo que é demais, exagerado, o Espírito Santo, nos ensina a moderar. Às vezes no mundo, né, nós podemos ser muito para frente, mas na presença de Deus nós vamos aprendendo a ser mais discretos também. Ou quando nós somos muito acanhados no mundão, o Espírito Santo, ele começa ali a nos dar uma coragem a mais. Porque a Bíblia fala, né, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então esse é o equilíbrio que nós precisamos e o Espírito Santo nos dá esse equilíbrio. Dito isso, já vamos aqui para o tópico 3. Tópico 3, irmãos, que eu olhei a hora aqui. Meu Deus, como a hora passa rápido. Eu nem percebo essa hora passando. Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Esse é o último tópico, viu, irmãos? Já estamos caminhando para o final. Subtópico 1, a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Irmãos, Lucas 18, 1 a versículo 8 vai falar da incredulidade, né? A palavra de Deus fala, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura ele encontrará fé? E 1 Timóteo 4, 1 fala o quê? Da apostasia. Então a incredulidade ela está crescente, ela está crescendo cada vez mais. E aqui continua, Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Guarde isso no seu coração. A lei da semeadura funciona integralmente. A lei da semeadura é tão maravilhosa e tão justa que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. A lei da semeadura ela é tão generosa e tão abençoada, porque veja uma plantação de milho. Uma plantação de milho, irmãos, quem já plantou milho aí, pega ali alguns grãozinhos, eu não sei se é 3 grãozinhos, se é 4 grãozinhos. Se alguém sabe quantos grãozinhos são, quem já plantou milho aí, me fala aí quem já plantou milho. Quantos grãozinhos é necessário para plantar ali? É 3 ou é 4, né? Uma coisa assim. Mas você pega ali uns 3 grãozinhos de milho e você planta.
estes 3 grãozinhos vai se tornar uma planta. Essa planta vai dar várias espigas com vários grãos de milhos. Olha só, você plantou só 3 ou 4 grãozinhos, né? Mas esses grãozinhos se tornaram um pé de milho. Esse pé de milho deram várias espigas, e essas espigas, cada espiga com milhares de grãozinhos ali, né? Centenas, né, de grãozinhos ali. Tá vendo, irmãos? Então, às vezes, mesmo o pouco que nós plantamos de coração, cuidamos, regamos, adubamos ali com a nossa fé, Deus ele tem o poder também de multiplicar, irmãos. Agora imagine você plantando, né, um terreno muito grande, com vários grãozinhos ali, várias sementinhas, irmãos, num terreno muito grande. Então você vai estar plantando cada vez mais e você vai estar colhendo cada vez mais. Tá aí a lei da semeadura. Olha só, vamos ler aqui mais uma referência, irmãos. Essa referência está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz aqui. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Olha só, de Coríntios era só isso aí, né? Olha, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Glória a Deus. Agora a Bíblia também fala algo interessante sobre a semeadura. Fala, cada um contribua de acordo com o que propôs o seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Tá vendo, irmãos? Mesmo aquilo que nós semeamos na obra de Deus, seja o nosso tempo, seja os nossos bens, seja o nosso talento, tudo aquilo que nós semeamos na obra de Deus, não pode ser com tristeza. Eu vou ter que fazer isso. Não pode ser com tristeza. E nem pode ser também por necessidade. Eu estou precisando de R$1.000, então vou dar aqui 10 para ganhar 1.000. Não pode ser por interesse. A Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria. Às vezes corre o risco até da pessoa estar ali semeando, corre o risco da pessoa estar ofertando, dizimando, e a pessoa ali não conseguir uma plantação que queria, e às vezes a pessoa fica na dúvida. Aí a pergunta que fica, qual a motivação que está sendo no coração da pessoa? A pessoa está querendo só barganhar com Deus? Eu vou dar 100 para ganhar 10.000. Eu vou dar 1.000 para ganhar 1.000.000. Não, irmãos, Deus não é Deus de barganha, não. Deus, ele ama a quem dá com alegria. Ou seja, sem interesse, por gratidão. Ou seja, não é para ganhar mais, mas é para agradecer aquilo que nós já ganhamos. Entendeu, irmãos? Mas Deus, ele é tão fiel, ele é tão abençoador, que ele nos abençoa. Quando ele vê sinceridade no nosso coração, ele nos abençoa, irmãos. Mas tem que ser sem interesse, tem que ser com alegria. Ruth, ela fazia com alegria. Ela voltou com Noemi, ela correu risco na viagem com Noemi, mas foi sem interesse nenhum. Noemi não tinha mais nada para oferecer para ela. Noemi não tinha dinheiro para oferecer para ela. Noemi não tinha mais filho para oferecer para ela se casar. Então ela foi por amor, ela foi com alegria, ela foi de todo o coração, ela foi sem interesse. Mas ela semeou. E aí ela foi recompensada com muitas riquezas. Os milhos, as espigas de milho que ela colhia também, ela levava para Noemi também. Ela dividia suas bênçãos. E aí ela foi sendo cada vez mais abençoada. Uma coisa que muitas vezes pode travar a nossa bênção é a avareza. Jesus Cristo, ele falou, cuidado com a avareza. Jesus Cristo alertou, cuidado com a avareza, porque a avareza é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus, irmãos. Então nós não podemos ser avarentos não no reino de Deus. Não podemos ser avarentos na obra de Deus não, irmãos. Quem semeia vai colher. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Quem não semeia nada não vai colher nada. Mas não pode ser por interesse também não. Hoje em dia, infelizmente, né, se espalhou aí um pensamento mundano que o diabo implantou, que todo pastor é ladrão, que todo pastor vai pegar o seu dinheiro. Isso, irmãos, é uma mentira do Satanás. Porque pastores, realmente homens de Deus, servos de Deus, irmãos, tudo que a igreja ajuda vai ser investido na obra do Senhor. Vai ser investido em vidas que necessitam, irmãos. Igrejas pequenas que têm homens de Deus cuidando, só não ajuda mais as pessoas porque às vezes falta condição.
igrejas grandes que recebem muitos recursos, muitas ajudas, muitas comunidades, muitos enviam missionários para a África, para muitos lugares. Eu tenho um vídeo do pastor no Instagram, eu gosto muito de assistir os vídeos dele. Ele está sempre alimentando ali as crianças da África. E tudo isso ele não conseguiria fazer sozinho. Então tem muitas pessoas aí, irmãos, mundanas, que estão colocando as pessoas contra as igrejas, colocando as pessoas contra os pastores. Mas eu vou dizer por quê. É por causa da avareza. É por causa da avareza, irmãos, que toma de conta do coração e aí querem acusar as obras que são feitas com sinceridade, né, irmãos? Então, a lei da semeadura, ela é certa, irmãos. Tudo aquilo que nós colhemos, nós vamos plantar também. Minha filha já está aí também, né, Suzane? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Suzane está trabalhando, mas já chegou, né? Graças a Deus. Então, irmãos, dito isso, nós já vamos aqui partir para o final, mas antes eu vou ler esse versículo aqui, ó. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se nós semearmos coisas boas, colheremos coisas boas também. Se nós semearmos coisas ruins, nós colheremos coisas ruins também para as nossas vidas. Quem semeia vento, colhe tempestade, não é verdade? Quem semeia flores, vai colher ali um campo todo florido, né? Vai colher jardins nas suas vidas também. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós demos aqui exemplos, né, financeiros também, mas é claro, a semeadura é em todos os casos. Amém? Que nós vamos colher de Deus. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Olha só, irmãos, os acasos de Deus. Acasos, irmãos, perceberam que acasos está aqui entre aspas, né? Os acasos de Deus, entre aspas. Porque, irmãos, para Deus não tem acaso. É os acasos nos olhos dos homens. Ruth poderia ter pensado assim: nossa, eu dei sorte, ó. Escolhi logo o lugar certo para colher espiga. Foi coincidência. Não tem, irmãos, tem várias coisas nas nossas vidas que muitas vezes nós pensamos que é coincidência. Nossa, que coincidência, ó. Deu certinho. Nossa missionária Raimunda ainda tá aí? Eu até lembrei da missionária Raimunda. A missionária Raimunda uma vez falou para mim, né? Falou: pastor, várias coisas que o senhor fala coincide, né? Coincide com o que eu tô pensando, com o que eu ouvi, ou com o que eu tô falando lá em casa, né? Ensinando lá em casa. Várias coisas que o senhor fala coincide, é uma coincidência. Eu até falo: nossa, que coincidência. A irmã Raimunda fala, né? Aí eu lembrei disso e eu pensei, irmãos, na verdade, a Bíblia ensina o seguinte: o Espírito testifica com o Espírito. Né, irmã Raimunda? Às vezes a irmã não percebe essas coisas. A irmã Raimunda percebe assim: nossa, o que o pastor está falando era justamente o que eu estava ouvindo. É o que eu estava falando para meus filhos. É muita coincidência. Aí, irmã Raimunda, eu tenho a maneira de entender que é a seguinte. A Bíblia fala o seguinte, ó, que o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica. Então, olha só o que acontece, missionário. Nós temos o mesmo Espírito habitando dentro de nós. Ou seja, o mesmo Espírito que está ensinando a missionária Raimunda está me ensinando também. O mesmo Espírito que está falando comigo está falando com a missionária Raimunda também. O mesmo Espírito que está falando comigo está falando com os irmãos da igreja também. O mesmo Espírito que fala comigo fala com todos os irmãos da igreja. E às vezes nós achamos até que é uma coincidência, não? Nossa, falou justamente o que eu estava pensando. É porque é isso, irmãos. É o Espírito Santo que está falando. Às vezes nós achamos que somos nós, né? Ah, isso veio da minha cabeça. Não, foi o Espírito Santo que colocou para nós falarmos, para nós vivermos experiência. E sempre lá na igreja eu falo: irmãos, vocês perceberam o que Deus está falando? Porque, irmãos, é interessante. Quando o culto começa, do começo ao fim, vai tudo testificando. A oração do começo, as oportunidades, os louvores, a pregação, vai tudo testificando quando nós estamos num só Espírito. Olha só, até a pregação de domingo falou tremendamente. Então é isso, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, né, que vai falando aos nossos corações. Ele vai, ligando tudo, encaixando tudo. Então, irmãos,
nós podemos até pensar que é acaso, que é coincidência, mas não é. É Deus que está fazendo tudo isso. Amém? Por isso que é importante nós estarmos em concordância. Nós levantamos propósito de oração lá na igreja, colocamos ali o propósito de oração no grupo. Quando você vê aquele propósito, irmãos, esteja em concordância. Esteja em concordância ali, tendo fé. Não importa se foi o seu nome que saiu ou se foi de outras pessoas. Olha, tenha fé que aquele propósito ali é de Deus. Não é invenção do pastor, não é o pastor que escolhe. Nós sempre sorteamos ali. Mas antes de sortear pela internet, nós colocamos nas mãos de Deus para que saia o nome que Deus quer em cada semana. Então tenha certeza, irmãos. Tenha fé naquele propósito. Tenha concordância. Aliás, uma das coisas que a gente fala na igreja, né? É quando a gente fala amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Aí todos falam amém. Ou quando damos a bênção apostólica, nós não falamos amém. Amém tem um significado geral que é assim seja. Mas é um significado muito maior do que isso. Amém vem de Deus, significa também meu e confiança. Ou seja, amém significa também Deus, ele é o meu Deus em quem eu confio. Esse é o significado de amém também, lá no hebraico, né? Lá no original mesmo, irmãos. Um dos significados. Deus, ele é o meu Deus, ele é o nosso Deus e nele eu confio. Isso significa amém também. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de dizer amém, diga amém, que Deus vai estar abençoando a sua vida tremendamente. Glória a Deus. Dito isso, já vamos aqui para o subtópico 3. E já é o final, viu, irmãos? Já é o final. Diz assim, ó, o resultado da colheita. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação entre março e abril. Colheu cevada. E de abril a junho, trigo. Peraí, deixa eu ler direitinho aqui. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, colheu cevada. E de abril a junho, trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Viu só, irmãos? Ou seja, a bênção não tinha parado por aí, não. A bênção, ela ia colher muito mais também. Ela colheu muito mais em tempo oportuno. Irmãos, por mais bênçãos que você já tenha recebido, continue plantando, continue fazendo as coisas que agradam o Senhor, porque no tempo oportuno Deus vai te abençoar ainda mais. Você recebe essa palavra? E no finalzinho diz aqui, ó, nosso Deus trabalha por aqueles que nele espera. Isaías 64, versículo 4. E lá em Romanos também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28. Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui encerrar, vamos para a conclusão da lição. A conclusão diz: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós aprendemos lições valiosíssimas. A importância de ter um caráter, né, trabalhado por Deus, um caráter íntegro. A importância de ser bondoso, ser gentil. A importância de não pensarmos só em nós mesmos, mas pensarmos no próximo também. A importância de semearmos no reino de Deus. A importância de termos fé. A importância de extrair força da fraqueza, porque Ruth, ela extraiu força da fraqueza. No momento, irmãos, que nós estivermos fracos, passando alguma dificuldade, essa é a oportunidade que Deus nos dá de extrair força da fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos cumprir esses princípios bíblicos e nossa vida vai ser bastante abençoada. Não somente agora, mas no tempo oportuno também, Deus vai estar derramando muito mais bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Dito isso, já vamos encerrar, né? Passamos um pouquinho aqui, mas eu creio, irmãos, que cada minuto que a gente passa não é em vão. Cada minuto que a gente passa é que Deus está acrescentando mais e mais bênçãos na minha e na sua vida.
Glória a Deus, irmãos. Então vamos estar aqui abençoando os irmãos. E depois da bênção apostólica, os irmãos digitam amém. Porque amém, irmãos, é assim seja. Amém é concordância e esse amém vai estar abençoando sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar.